Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! Eu estou aqui hoje para te falar sobre o ciclo de vida de um produto, de um serviço. E o que isso tem a ver com você, como que pode te ajudar ou não saber essas coisas. É muito importante, você vai ver. Mas antes eu quero dar uns agradecimentos aqui, algumas pessoas, aliás muitas, que mandaram mensagens dessa última semana, mensagem de parabéns, tem pessoas que estão descobrindo o podcast agora, olha só que interessante. Então eu recebi muitas mensagens de pessoas agradecendo pelo conteúdo, pessoas dizendo que estão maratonando, e um grupo disse até que está juntando toda a sua equipe lá para ouvir junto, né? Que legal, estão discutindo, show de bola. Olha, foi assim que nasceu o grupo de estudos Alcançando o Alvo há muitos anos atrás. Foi uma história parecida, as pessoas se juntaram para ler o meu livro, o Alcançando o Alvo, e assim acabou virando um projeto bem legal, que hoje virou até um MBA, né? Mas enfim, então, obrigado mais uma vez por essa dedicação, por esse carinho dessas mensagens todas aí. E você que quer mandar pergunta, quer falar comigo e tal, pode continuar mandando seus recados, suas perguntas, seus comentários. É sempre muito legal, eu já falei isso várias vezes, né? Você pode até mandar para mim mesmo no WhatsApp 11 998465433. Fala diretamente comigo e a gente conversa sobre isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, sobre o ciclo de vida dos serviços. Você já reparou, já deve ter reparado que um serviço ele tem uma vida útil, né? Em que sentido? Assim como um produto, às vezes ele é lançado, então a gente chama dessa fase de introdução do mercado, depois ele cresce, depois ele entra numa maturidade e cai. Então, por exemplo, vamos lembrar de, radiografias. Então a radiografia, quando ela começa, não existia nada parecido, então ela vira um boom, ela estoura, todo mundo quer fazer, porque aquilo é revolucionário, né? Então ela tem uma ascensão, tem a introdução do assunto, depois tem uma ascensão, vai rápido, aí ela começa a entrar numa estabilidade. Aquele serviço, porque vão entrando outros no mercado, as coisas vão mudando, o comportamento das pessoas vão mudando, e aí aquele serviço vai entrando em estabilidade. Chega um momento em que usar radiografia para alguns tipos de diagnóstico já não fazem mais sentido. Então, o uso da radiografia, do serviço radiografia, para determinados diagnósticos, o que era antes em ascensão, depois entra em maturidade, ele entra em declínio. Isso pode ser, a gente pode pensar em resinas odontológicas, a gente pode pensar no amálgama, né? A gente pode pensar, cara, tem dezenas e dezenas e dezenas, acho que centenas de serviços que a gente pode pensar dessa maneira, né? Então, assim como as coisas, produtos entram e saem de moda, serviços e produtos também têm um ciclo de vida, e é sobre isso que eu quero te falar. Então vamos lá. Eu quero mencionar para você, quero te explicar e te dizer que dentro do marketing, para quem estuda marketing, a gente costuma classificar ou pontuar este ciclo de vida dos serviços em quatro grandes fases sequenciais, tá bom? Então a primeira grande fase é a introdução, depois vem a fase de crescimento, depois vem a fase de maturidade e a fase de declínio, ok? Então as quatro fases aqui anotadas aqui. Então, introdução, crescimento, maturidade e declínio, tá certo? Bom, por que isso é importante a gente saber? Quando tem um serviço começando, vamos pensar agora, por exemplo, deixa eu ver aqui, aparelhos ortodônticos. Então, aparelho ortodôntico, o serviço de fazer um tratamento ortodôntico, quando ele teve a sua introdução, então as pessoas antes
tinham problemas com os dentes encavalados e tal, vamos pensar isso algumas décadas atrás, e não tinha muito o que fazer, né? Aí quando surge esse tipo de serviço, nessa fase de introdução, aqueles profissionais que são os primeiros, que são os pioneiros a apresentar ao mercado aquela técnica, são considerados inovadores, são os desbravadores. Sob o ponto de vista de estratégia, de marketing, quem entra no mercado, quem começa com ele, quem faz parte do processo de introdução de um serviço novo, ao mesmo tempo que às vezes apanha um pouco da própria classe ou do mercado de pessoas que não entendem ou que não aceitam bem aquilo, ao mesmo tempo e por outro lado, essa pessoa também navega na crista da onda quando aquilo dá certo. Então os primeiros acabam sendo esses pioneiros desbravadores que carregam e constroem o seu nome em cima deste produto-chave. Então aqueles primeiros que fizeram ortodontia, nesse exemplo que eu estou dando aqui, construíram um nome, construíram quase que um império, porque fizeram assim, centenas, milhares de pacientes, pessoas querendo pagar tudo, né? Pessoas falando assim, take my money aqui. Ou seja, eu quero fazer esse tratamento, pelo amor de Deus. As pessoas viajavam, saia de um estado para ir para outro só para poder fazer aquele tipo de serviço. Você sabe do que eu estou falando. Então, tudo que é inovador, quando é introduzido aquele assunto, aquela técnica, aquele método, naquele momento o público começa a descobrir, começa a procurar, encontra valor naquilo, percebe que aquilo é diferente, que aquilo é especial, está a fim de comprar aquilo. Então o serviço, quando é introduzido e pega as pessoas, então são conduzidas a uma demanda crescente. Então, se você percebe uma tendência e você entra nessa tendência, antes ou como pioneiro, você então tem uma chance muito grande de ser ali, ao longo desse tempo, considerado esses pioneiros, as pessoas que desbravaram, alguém que fica conhecido por conta disso. Só que a gente precisa entender que isso não é navegar na modinha, tá? Então é diferente de navegar na modinha. Então, se tem uma coisa, tem um procedimento agora que está todo mundo fazendo e você vai fazer porque está todo mundo fazendo, apenas por causa disso, eu vou surfar nessa onda aqui, ok, você até pode fazer isso, mas isso não te dá esta posição que eu acabei de falar, essa posição de introdução. Essa posição de introdução que eu mencionei, que te dá destaque, é para aquelas pessoas que realmente desbravam, que criam alguma coisa de alto valor, percebido como alto valor. E depois vem várias pessoas copiando. Então, se você entrar nessas várias que estão copiando, isso não vai te ajudar nesse contexto, entendeu? Então, sob o ponto de vista de estratégia, sob o ponto de vista de marketing, você construir alguma coisa, você apontar um caminho, ser o desbravador desse caminho, te ajuda a construir marca, te ajuda a construir autoridade, te ajuda a dizer que você é o primeiro, te projeta no mercado. Agora, você ser o seguidor da multidão não faz menor diferença nesse sentido. Bom, então você tem que ficar ligado e perceber se isso que você está fazendo é só mais um na multidão, ou está seguindo uma modinha, ou se você está realmente desbravando, fazendo alguma coisa nova, sendo o pioneiro talvez na sua região, trazendo alguma coisa para o Brasil, ou coisa que o valha. A gente tem vários exemplos desses, né? Eu lembro de uma ocasião quando o Dr. Marcelo Fanganiello ele foi um meu mentorado, né? Então ele estava se formando, foi uma história rápida, eu vou contar aqui, ele sempre me autorizou a contar a história. Ele estava na faculdade ainda, ele recebeu da sua sogra, olha, tá vendo? Sogras são bacanas às vezes. Ele recebeu da sua sogra, que era uma amiga minha, o meu primeiro livro, a primeira edição do meu primeiro livro, essa história é muito antiga. E aí ele recebeu ali na faculdade o livro e falou, poxa, eu preciso entender de marketing, preciso entender de gestão para poder me formar bem, já começar a montar um primeiro consultório, e ele fez isso. Ele já me procurou ali então, e recém-formado, começamos então um projeto de planejamento estratégico de carreira e tudo mais. Nessas conversas, eu vou resumir muito aqui, nessas conversas nós identificamos uma capacidade que esta pessoa tinha, que o Marcelo tinha, de ser uma pessoa extraordinariamente voltado à tecnologia. Ele adora a tecnologia, gosta da coisa, entende pra caramba. Então eu vi que ele estava muito à frente do seu tempo nisso. E naquela ocasião ele tinha a oportunidade de passar um tempo nos Estados Unidos estudando. Resumo da história, ele foi para lá e passou um tempo estudando
o óxido nitroso, que no Brasil não era muito usado, não era tão comum, não era, né, aquela coisa toda. E ele lá, então, ele voltou, traduziu o material, publicou alguns artigos e aí em seguida montou um curso e explodiu o assunto no Brasil. Você deve estar lembrado disso. Isso foi por volta de 2001, 2002, se eu não estou enganado. Aí quando explodiu o assunto, ele não tinha mais agenda de fazer cursos, cobrava cada vez mais caro, tinha turmas enormes. Eu dava aula nessas turmas dele, eu fazia uma pequena aula ali no final, né, para concluir a turma, para falar um pouquinho de marketing, enfim. Então eu sei como é que foi legal, quantas turmas fizeram. E aí surgiu outras pessoas, ele escreveu um livro, aí surgiu outros e outros e outros. Aí você já vem aquela manada de gente copiando e pá, explodiu esse assunto no Brasil. Você deve estar lembrado. Ou seja, quando você desbrava, aquele trabalho para ele de desbravar fez ele conseguir projeção, notoriedade, falou em tudo quanto é congresso, conseguiu publicar livro porque as pessoas pediam para ele publicar alguma coisa, ganhou muito dinheiro com tudo isso, né, com todo esse processo. Só que, vou usar esse exemplo aqui, só que tem um momento que você tem que olhar para o mercado. Então a gente conversava sobre isso e a gente viu que, passada a fase de introdução, que é essa inovação, aí teve esse crescimento que eu falei, que o negócio explodiu, ele começou a entrar num platô. O que é esse platô? É estágio de maturidade. Aquele mercado não crescia mais. E é engraçado, porque poderia se pensar assim, poxa, mas tem muito, mas muito ainda dentista, e não só dentista, outros profissionais, que não usam ainda óxido nitroso. Então tem muito mercado pela frente. E tem. Só que de alguma forma, pelas circunstâncias, ou pelo menos momentâneas daquele momento, o mercado se estagnou. Então não aumentava mais, os cursos começaram a diminuir, estacionou o negócio, não tinha mais do que aquilo. É como se tivesse alcançado o máximo daquele seu mercado, que todo mundo achava que ia ser muito alto, né? E foi bem alto, mas parou ali. Quando ele parou ali, eu conversei com ele, nós tivemos uma boa conversa e eu ensinei isso aqui, apresentei isso aqui para ele, nós discutimos o assunto e eu falei, quando entra num platô, fica de olho porque vem um declínio, ou seja, vai vir um declínio, esse assunto vai cair. E exatamente nesse momento ele já estava em outra tecnologia, já estava pensando em monitores cardíacos. Ele estava fazendo uma parceria com um amigo dele, engenheiro, já fazendo outras coisas muito legais. E ele falou, eu vou entrar neste ramo aqui. Bom, é uma longa história, mas hoje ele é um grande industrial, tem uma empresa que exporta equipamentos médicos, né, para vários países. Enfim, é um cara que eu admiro muito, que cresceu demais na vida, exatamente porque ele soube navegar nessas ondas. Então, ele introduziu o assunto no Brasil de uma forma muito forte, ou seja, o que tinha antes não havia sido relevante, ele introduziu de uma forma forte, uma forma ativa, proposital, fez o negócio crescer, fez o nome, construiu, ganhou dinheiro. Quando percebeu, né, quando percebemos ali que estava na fase de maturidade, que viria o declínio, que de fato veio, mudou de segmento e começou tudo de novo, surfou na onda, tirou o seu melhor e assim foi. Estou dando esse exemplo para te ilustrar a importância de você ficar ligado no que é um ciclo de produto. Hoje nós estamos falando muito vamos falar de harmonização. A harmonização, ela está em que fase? O que você acha? Está em introdução, crescimento, maturidade, declínio? Crescimento. Até na fase de crescimento. Então, introdução foi agora alguns anos atrás, a discussão, crescimento. Esse crescimento foi aquele que fez a briga entre as classes. Então, o crescimento foi tão grande que as classes médica, odontológica e outras até, né, começaram a se degladiar de certa forma, porque esse espaço é meu, não é meu, é seu, é meu, enfim. Começou com essa coisa toda aí, que é natural de todo o mercado que está em disputa, né? É normal, isso já aconteceu N vezes, então você precisa prestar atenção nisso. E assim vai, né? Vamos pensar em bichectomia. Lembra da bichectomia, que foi uma febre também ali na odontologia recente, alguns poucos anos atrás? Então, aparece, vem com força, sobe, entrou numa maturidade muito rápido. Eu vi isso acontecer quando entrou em maturidade muito rápido, conversando com meus clientes de consultoria, eu cantei a bola, falei, vai cair rápido também. Por quê? Porque a demanda disso não era tão grande. Então todo mundo entrou como modinha, entra naquela onda de um vai com o outro, né? Manada, efeito manada, e aí explodiu de excesso. Não explodiu no bom sentido, explodiu no mau sentido, ou seja, de excesso, entrou numa maturidade e caiu, despencou este mercado também. Você viu isso acontecer. Então tem os remanescentes, óbvio que tem
Tem as pessoas que continuam fazendo sim, e eu acho que vai ter pro resto da vida. Eu estou aqui te alertando para você pensar no seu mercado, naquilo que você faz. Pode ser por procedimentos específicos, como eu estou dando exemplos, pode ser por especialidades, pode ser quase aqui por profissões inteiras. De alguma maneira isso abre, de alguma maneira isso se modifica, se transforma. Um dia existia um cara que era um barbeiro, dentista, meio farmacêutico, meio boticário e meio médico. Essa era uma função comum que tinha, né, no mundo, no Brasil inclusive. E essa pessoa, Tiradentes, foi uma pessoa dessa. E aí, com o passar, com o desenvolver das coisas, do conhecimento científico, etc., essas áreas vão se separando, vai tendo a medicina de uma forma muito mais consistente, você vai tendo o farmacêutico, a farmácia, né, e bioquímica de uma forma mais consistente, você tem a odontologia de uma forma separada e as coisas vão crescendo. Hoje em dia, por exemplo, na odontologia, existem movimentos fortes para tentar separar a ortodontia e tentar separar a harmonização orofacial, como se fosse uma nova profissão, uma profissão completamente desvinculada, similar mais ou menos ao que o que faz uma esteticista, por exemplo, né? É bom ou mal? Enfim, as classes novamente sempre vão disputar e vão brigar essas coisas, é natural que isso aconteça. Esse campo é meu? Não, esse campo não é seu, esse campo é meu, porque veja bem, porque eu tenho uma lei, porque tem alguma coisa. Sempre isso vai acontecer. Mas o mercado é soberano. Eu acho que você já descobriu isso, já percebeu isso. Se não percebeu, está na hora de perceber. Que a legislação, que essas coisas todas vêm só acompanhar o que o mercado está dizendo. O que acontece de fato. Às vezes a gente quer brigar, a gente quer insistir com alguma coisa, mas nem sempre isso é possível. Porque o mercado mudou, porque as pessoas mudam, porque os comportamentos mudam, as modas, né, vão se alterando com o passar do tempo. Então vamos lá, para e pensa, né? O que você enxerga o seu mercado em que etapa? Os seus procedimentos estão em que etapa deste ciclo? Em qual fase desse ciclo? Toda vez que você perceber uma grande oportunidade de ser o pioneiro, navega nela. Bom, se isso tiver a ver com você, obviamente. Se você se identificar com aquele novo procedimento, com aquele serviço. Se isso falar com você, se isso fizer sentido para você, presta atenção e seja um pioneiro. Desbrava um mercado, porque isso constrói um nome, constrói uma reputação. Se ele já está em crescimento, você que entrou nesse mercado, você vai navegar. Se você for mais um desses da multidão que entrou na fase de crescimento, se você está com um serviço na fase de crescimento, sorte sua. Se você vai entrar nele na fase de crescimento do mercado, lembra que você vai ser mais um. Legal, você pode ganhar algum dinheiro, você pode fazer alguma coisa, é bacana, vale a pena, mas em geral você será apenas mais um. Se você entrou na fase de maturidade, pode ser que essa maturidade dure décadas. Tem serviços e especialidades e procedimentos que estão há décadas ali funcionando. Só que essas coisas da tecnologia estão cada vez mais rápidas, né? Estão mais e mais rápidas. Não sei se você já ouviu falar de Lei de Moore. A Lei de Moore é um cara que ele postulou uma coisa, ele observou no mundo que a cada 18 meses a tecnologia, o grau de tecnologia disponível no mundo dobra. É isso mesmo, a cada 18 meses dobra a capacidade que a gente tem de trabalhar com chips, de inteligência artificial. É um negócio insano, né? Ou seja, isso significa para a gente, eu assim interpreto, que o ciclo de vida dos serviços que a gente tem vai ser cada vez menor, ou seja, o estágio de maturidade tende a ser cada vez menor. Por quê? Porque outra tecnologia, outro método vai atropelar o anterior. Então aquele anterior que antigamente ficava mais tempo durando, aquela técnica que você aprendeu durava, ela vai durar menos tempo como vigente porque vai ser substituída por outra. Isso significa que ela vai logo entrar em declínio. Declínio significa que ela vai acabar? Não necessariamente, significa que ela vai reduzir, que ela não vai ser mais a última bolacha do pacote, vai ter uma outra coisa que vai ser mais legal, que as pessoas vão preferir, que elas vão estar consumindo. Como foi, por exemplo, hoje eu estou usando muitos exemplos odontológicos que estão mais claros, acho que talvez mais didáticos aqui para mim, pelo menos aqui hoje, tá?
por exemplo, você tinha um tipo de clareamento que era feito, depois você passou a ter um novo tipo de clareamento, né, com luz halógena ou com laser, enfim, é discutível, mas enfim você teve. Depois a gente passou a ter várias reconstruções em resina, depois entrou as facetas, né, depois as facetas ultrafinas, que são as chamadas lentes de contatos, e hoje novamente você vê que lente de contato às vezes está um pouco menos, as facetas bem menos, restauração em resina voltando, ou seja, estão mais ou menos estabilizadas, certo? O que vai acontecer para frente? Cai, fica, reduz, uma está substituindo a outra, não está, era coroa, agora não é mais. Percebe que isso tem a ver com demanda, tem a ver com capacidade tecnológica, tem a ver com aquilo que existe por aí, que o mercado faz, que o mercado realiza, que as pessoas desejam e o conjunto de tudo isso. Aquilo que é o mais moderno, que pode talvez ser melhor para o paciente. Tá certo? Então observa mais uma vez em que fase você está para você navegar. E aí eu falei, obviamente, estava falando das fases, faltou falar da fase de declínio de uma forma mais direta. Se você sabe que hoje você já está num serviço ou você está focando numa especialidade, numa área que está nitidamente em declínio, só você não viu, então presta atenção, criatura. Porque você pode estar exatamente agora insistindo em vender ventilador para esquimó. E aí o esquimó não está mais querendo comprar seu ventilador e você está fazendo especialização em ventilador. Não, mas Plínio, o meu ventilador é azul, o meu ventilador tem um cheirinho de morango. Continua sendo ventilador e o público continua sendo esquimó. Você não vai vender mais nada. Tá entendendo? Quando o mercado está em declínio, ele não faz mais sentido em termos de investimento. Ele não faz mais sentido em termos de investimento. Ele, naquele momento, ele já é um abacaxi para você. Ele já está sendo alguma coisa que você precisa investir cada vez mais para colher cada vez menos. É isso que está acontecendo com você? Então, abre os olhos e muda. Muda. Para de fazer isso e muda alguma coisa. Para de insistir com um produto que está caquético, que está morrendo. Ah, mas no meu caso é um serviço que o povo continua precisando. Se ele está em declínio, provavelmente é porque algo o substituiu. Tem algo mais moderno que as pessoas preferem, que funciona melhor. Tá bom? Então, enfim, eu estou aqui para essa provocação também, para te dizer o seguinte: vê em que fase que você está, que fase seus serviços prioritários, seus produtos chaves estão aí, para que você possa se adequar. Eu espero que o podcast de Consultório Empresa de hoje, esse episódio, seja, quem sabe, o retirador de vendas dos olhos que você estava precisando para provocar você, ou te encorajar a fazer o que precisa ser feito, entrar no mercado ou sair dele. Tá certo? É isso aí então, empreendedor. Eu espero que mais uma vez eu tenha te ajudado aqui e quero te pedir uma ajuda também. Ajuda que eu te peço para que você ajude a outras pessoas com as questões de gestão dela. E como você faz isso? Indicando, recomendando o podcast. Fala, tem um cara ali, um careca, o Plínio Tomás, ele é joia pra caramba, ele tem um conteúdo muito legal, qualidade, um papo sério, científico, não é oba-boba, não é aquela coisinha por aí que você vê, é papo sério. Então, esse você sabe que é o meu estilo, o meu jeito aqui. Então, se é isso que tem feito a diferença para você, então eu peço a sua ajuda. Ajuda seus colegas e a gente fica, todo mundo aqui, todo mundo vai ficar feliz, né? Você, seu amigo, seu colega, eu, todos nós. Então é isso aí. Um forte abraço para você, espero ter ajudado mais uma vez e a gente se vê aqui na próxima semana. Até mais!